versículo e vamos pedir mais uma vez o auxílio do Espírito Santo e depois nós vamos começar o nosso ensino, amém? João 14, 24 diz assim a palavra do Senhor, 26 aliás: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Alguém entendeu? Mas aquele Consolador, Jesus estava a falar, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Aleluia. Jesus está a falar nesse versículo, está a dizer aos discípulos que o Espírito Santo, ele será enviado e ele virá em seu nome e virá para lembrar o povo de tudo quanto o próprio Jesus estava a ensinar. Aleluia. Fica que o Espírito Santo, ele veio à terra depois da subida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lá em Atos 2, há uma evidência da aparição do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. E essa aparição deu início à era do Espírito Santo. Amém? Que Joel já havia profetizado. Amém? Que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, depois dessa profecia, Jesus só veio complementar no João 14, 26, a dizer que ele seria enviado para nos lembrar das palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito. Amém? E hoje nós vamos aprender quem é o Espírito Santo, como é a sua voz e como é que a sua voz atua na vida do homem. E por último, nós vamos saber como ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Vamos mais uma vez orar no nome poderoso de Jesus Cristo. Você deixa a sua Bíblia e inclina a tua cabeça e começa a interceder por esse momento da palavra em nome de Jesus. Você que está em casa, comece a orar e que Deus abençoe a sua palavra. Senhor, nós estamos a orar porque essa palavra não é do Doclésio. Esta palavra, Senhor Deus, não é do nosso querido Pai Apóstolo Júlio de Brito. Essa palavra é tua. E é por essa causa que a tua presença é a mais importante. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E eu não sou digno de falar de ti. Mas a tua misericórdia me alcançou e me cobriu para que eu estivesse aqui nesse altar. Muitos, Senhor Deus, se levantam contra mim, mas contra a tua palavra não existe ninguém que pode se levantar. Muitos são aqueles que não querem, Senhor Deus, que alguma das pessoas que está aqui, essa pessoa que está aqui, essa pessoa que está na live, avance, mas ninguém pode se opor à tua palavra, ninguém pode se opor ao teu ensinamento no nome poderoso de Jesus. Deus Santo, fala uma palavra, fala conforme a tua vontade, fala conforme o Senhor quer, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que pode aplaudir e pode sentar e se acomodar no nome poderoso de Jesus. Amados, hoje nós viemos ter um ensinamento muito frutífero, que é sobre a voz do Espírito Santo. Mas antes de nós sabermos sobre a voz do Espírito Santo, nós precisamos primeiramente saber quem é o Espírito Santo. Para si, quem é o Espírito Santo? A definição que eu trouxe sobre o Espírito Santo é que é a terceira pessoa da Trindade. Todos nós sabemos que o Espírito Santo, ele é definido como a terceira pessoa da Trindade, tendo como primeiro Deus Pai, tendo como segundo Deus Filho e tendo como terceiro o Deus Espírito Santo. A Trindade, ela funciona apenas com um objetivo, com uma missão. Amém? E o Espírito Santo é a terceira pessoa dessa Trindade. E nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele tem ações. Amém? Por ser uma pessoa, o Espírito Santo,
tem sentimentos, ele tem desejos, tem vontades e tem ações. E uma das partes da palavra diz que o Espírito Santo, ele é ciumento. O Espírito que habita em nós é ciumento, que significa que ele também tem sentimentos, amém? Ele também sente. Essa é a pessoa do Espírito Santo. Mas alguns confundem o Espírito Santo como uma simples força, como uma mera força, uma força que nos alcança, uma força que nos atinge, uma força que desce no culto e nos faz ter, nos faz sentir aquela energia boa, nos faz sentir aquela graça, nos faz sentir, nos faz cair no chão e nos faz rebolar no chão. O Espírito Santo é muito mais do que isso, amém? O Espírito Santo é uma pessoa. E por ser uma pessoa, reitero, ele tem sentimentos, amém? Ele tem vontades e ele tem ações, amém? O que nós falamos do Espírito Santo ser uma força que nos leva à presença de Deus, que nos leva a sentir a graça de Deus, nós estamos a falar das ações do Espírito Santo. Essas ações, elas são diversificadas. Na palavra, por exemplo, no livro de Gênesis 1, está a declarar uma ação do Espírito Santo, quando está a dizer que o Espírito do Senhor se movia sobre o quê? Sobre as águas. E algumas vezes o Espírito Santo, ele vai aparecer nas Escrituras como o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ou simplesmente Espírito, mas com a letra E maiúscula. Sempre que você vê essa descrição na Bíblia, está falando da pessoa do Espírito Santo, amém? Então, quando o Espírito Santo é citado na palavra, muitas das vezes ele é citado como sendo o promotor de uma ação, amém? Mas, como sendo o promotor de uma ação, ele é uma pessoa, ele é muito mais do que uma força, amém? Ele é muito mais do que uma força, ele é uma pessoa, amém? E eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos, que o Espírito Santo, como sendo uma pessoa, ele tem voz, amém? E é isso que nós vamos aprender hoje, a voz do Espírito Santo e a sua atuação na vida do homem. Muitos têm dificuldade, muitos de nós temos dificuldades de interpretar os tempos e as estações da vida. Muitos de nós temos dificuldades de entender a palavra de Deus. Muitos de nós temos dificuldades de entender a fé, porque não sabemos como ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia! Não entendemos e não compreendemos como é essa voz, como é que nós podemos ouvir e como é que nós podemos desfrutar dos benefícios dessa voz. Amém? Porque a voz do Espírito Santo, ela nos guia ao nosso propósito. Amém? A voz do Espírito Santo, ela traz em nós a certeza de que Deus existe e a certeza das coisas que vamos receber. Significa que a fé vem por ouvir e ouvir as palavras de quem? De Deus. As palavras de Deus, nós vamos falar aqui, as palavras de Deus, elas são traduzidas no nosso interior por causa ou por meio do Espírito Santo. Amém? A pessoa do Espírito Santo é quem nos leva ao entendimento das palavras de quem? De Deus. Por isso é que é necessário termos acesso à voz do Espírito Santo. Amém? Quem não tem a voz do Espírito Santo está andando numa direção onde não encontrará um fim positivo. Porque os céus só nos é dado porque nós seguimos uma orientação, que é a orientação de Deus. E a orientação de Deus, ela foi passada pelo Senhor Jesus Cristo, pela vida dele e pela trajetória dele e pelos anciãos e patriarcas da Bíblia do Velho Testamento. Mas a tradução dessas palavras, ela chega até nós não apenas de João Ferreira de Almeida, mas do próprio Espírito Santo, que é o versículo que nós lemos aqui. No versículo 26, nós lemos que aquele Consolador, Jesus estava a falar que ele é enviado em seu nome e que ele nos ensinaria sobre todas as coisas. Amém? O Espírito Santo é quem nos ensinaria. Amém? Sobre que? Todas as coisas. Aleluia. Então é necessário que nós saibamos ouvir. Como nós vamos aprender do Espírito Santo se nós não sabemos ouvir ele? Como nós vamos aprender do Espírito Santo se nós não temos convínio, amizade com ele? Muitas pessoas dizem que têm o Espírito Santo, mas esquecem-se de que ele não é apenas uma força. Ele é uma pessoa. Como é andar com uma pessoa?
Como é ouvir uma pessoa? Como é sentir uma pessoa? O Espírito Santo é a pessoa de Deus dentro de você. Amém? Reitero, o Espírito Santo é a pessoa de Deus dentro de você. É por isso que muitos declaram ter o Espírito Santo, mas não têm o Espírito Santo. Eles têm acesso às ações do Espírito Santo, eles têm acesso ao sentimento do Espírito Santo, eles têm acesso às vontades do Espírito Santo, mas não têm o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo significa ter uma amizade, uma comunhão com o Espírito Santo. E ter comunhão com o Espírito Santo significa ouvir o Espírito Santo. Amém? Porque você não tem comunhão com uma pessoa que você não ouve. Alô? Você não tem comunhão com uma pessoa que você não ouve. Você não tem comunhão com uma pessoa que você não concorda. Amém? Você não tem comunhão com uma pessoa que você não sabe o próximo passo que ele te orientou. Você não tem comunhão com essa pessoa. E eu reitero, Amós fala, andarão dois se não estiverem de acordo. Existem pessoas que não estão de acordo com o Espírito Santo. E é por essa causa que extinguem o Espírito Santo. Alguns dizem assim: eu sou amigo de Deus, o meu amigo é o Espírito Santo, amém? Tudo mais, mas ouvem mais conselhos de outras pessoas do que do Espírito Santo. Aleluia. Significa que o Espírito Santo, como sendo uma pessoa, nós precisamos saber ouvi-lo e praticar o que ele fala. Amém? Deixa-me lhe dizer que muitos têm mentores, outros têm coaches, mas aquele que tem o Espírito Santo não necessariamente precisa depender dessas pessoas. Eu não digo que essas pessoas, que você não deve ter um coach ou que você não deve ter um mentor. Você precisa dessas pessoas, porque existem coisas que o Espírito Santo ainda não falou para você, porque você não chegou a certos níveis, mas já falou para outras pessoas, porque elas já estão naqueles níveis. Andar com o Espírito Santo, ter uma amizade com o Espírito Santo requer níveis. São níveis de união. Aleluia. Isso se revê quando você começa a andar com um amigo. Amém? Existem informações que você não passa para ele ainda, tá? Com o tempo, com a convivência, com a comunhão, você vai se abrindo cada vez mais. E o Espírito Santo está mais aberto para algumas pessoas do que para outras. É por isso que você tem que ter mentores, é por isso que você tem que ter coaches, é por isso que você tem que ter, muito mais importantes, pastores. Porque são eles quem têm mais comunhão com o Espírito Santo. Amém? Prontos? Vamos ao segundo ponto, que já falamos de quem é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, não é? O primeiro ponto é que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Vamos ao segundo ponto, que vamos diretamente para a voz do Espírito Santo. Amém? A voz do Espírito Santo. Deixa eu ler. A voz do Espírito Santo não é necessariamente audível como uma voz humana, mas é percebida no Espírito, na consciência, na palavra e nas circunstâncias. A Bíblia fala que ele testifica, fala, guia e instrui. Aleluia. Será que alguém entendeu esse ponto? É que a voz do Espírito Santo, ela não é necessariamente audível como uma voz humana, mas ela é ouvida na consciência. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele fala com a nossa consciência. Ela é entendida no Espírito. Amém? Uau! Isso é forte. Ouve-se na consciência e é entendida no Espírito. Aleluia. Ela é percebida no Espírito. A voz do Espírito Santo é ouvida na palavra. Que é a palavra? A Bíblia. A voz do Espírito Santo está aqui. E nas circunstâncias que você vive. Isso é um mistério.
A voz do Espírito Santo também está nas circunstâncias. É por isso que existem muitos crentes perdidos dentro da igreja, porque não conseguem perceber que as circunstâncias que elas estão a passar é o Espírito Santo mandando uma mensagem. O Espírito Santo, ele fala até nas suas circunstâncias. Ser cristão não te livra dos males dessa vida, mas dentro desses males existe uma voz, que é a voz do Espírito Santo. Hey, ela é uma pessoa. É isso que Deus fala: eu estou contigo em todos os momentos. Mas às vezes chega o dia mau e você pergunta: Deus, onde estás? Ele está ali naquela circunstância. Só que falta de entendimento aonde? No Espírito, para conseguir perceber que o Espírito Santo está lá e está a falar. Glória a Deus. Oh my God. Vamos lá. Como a voz do Espírito Santo se manifesta? Vamos lá saber, né? Como a voz do Espírito Santo se manifesta? Primeiro ponto, interiormente, ou seja, no nosso espírito. Como a voz do Espírito Santo se manifesta? Como? Como ela se manifesta? No primeiro ponto, nós temos no nosso interior. Aleluia. Para você que já tem essa cópia de PDF, você consegue acompanhar. Amém? No nosso interior, no nosso espírito. É ali onde você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Em Romanos 8,16, né? Está a dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa passagem, na verdade, está a falar do termo anterior que nós falamos sobre testificação. A palavra fala que ele testifica. Testifica como? No nosso espírito. Ele fala no nosso interior que nós somos filhos de Deus. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Como é que você sabe que você é filho de Deus? Você nunca viu Deus. Você nunca nem sequer viu o dedo de Deus, a mão de Deus. Você só tem uma palavra, um livro que te explica que Ele é Deus. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Como? Mas às vezes você não vê as obras. O bem acontece para o ímpio, tanto para o ímpio quanto para o cristão. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Filho de Deus. É pelo Espírito Santo. É pelo que Ele fala dentro de você. Essa convicção que você tem de que você é filho de Deus, é o Espírito Santo quem está a falar. É a voz do Espírito Santo em ti, dentro de ti, a te colocar convicto, convicta de que você é filho e filha de Deus. É dessa forma que Ele fala. Ele te convence de que você é filho de Deus. Aleluia. Não existe outra forma. A única forma de nós entendermos que somos filhos é pelo Espírito Santo. Porque Ele testifica. Ele testifica. Ele e o nosso Espírito testifica que somos filhos de Deus. É a voz de Deus no seu e no meu interior. Como é que você sabe que Deus vai te livrar desse mal que você está passando? Como é que você sabe que é Deus quem fez essa ação? Porque você sabe que é Deus quem te livrou desse problema. É o Espírito Santo falando dentro de você que Deus agiu na sua vida. É a voz dele. O segundo ponto é através da palavra. O Espírito Santo fala através de quê? Da palavra. Todas as vezes que você lê a palavra, não são meras letras que você está lendo. É o Espírito Santo falando no seu interior. A cada letra que você fala, a cada letra que você cita. Por que você acredita que o Salmo 21 é verdade? Ou Salmos 91 é verdade? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No versículo 10 diz que nenhum mal te sucederá. Eu cito isso todos os dias. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quem é que está a falar? É o Espírito Santo a falar. É o Espírito Santo a te testificar pela palavra,
falando no teu interior que nenhum mal vai te acontecer. É uma certeza que você tem, que não vem de você, vem do Espírito Santo, que habita onde? Dentro de você, que é uma pessoa, amado. Grave bem, o Espírito Santo é uma pessoa. Se você precisa de conselho, você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo no seu interior, pela palavra de Deus. Tá? Porque ela é uma pessoa, mas ela é uma pessoa que age e fala no Espírito. Ela é uma pessoa que expressa os seus sentimentos no nosso Espírito. Expressa as suas vontades no nosso Espírito. Socorro bem presente aonde? Na angústia, no dia da tribulação, Ele está lá. É o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Esse ponto é muito importante. O terceiro ponto, ele fala através dos sonhos. My God. Através dos sonhos, visões e discernimento. Deixa-me parar um pouco aqui. O Espírito Santo, a voz do Espírito Santo se manifesta por meio de sonhos. Uau! A voz do Espírito Santo, porque é uma voz sobrenatural. Por isso que nós lemos aqui que ela não é como uma voz humana. Ela se manifesta com esses requisitos que nós estamos a te dar aqui. A voz do Espírito Santo, ela se manifesta por meio de sonhos, por meio de visões e de discernimentos. Aqui nós temos a palavra de Deus, não é? No livro de Atos, em Atos 10. Quem está acompanhando faz ciclo já deu conta que eu pulei uma parte, mas vamos voltar para lá em nome de Jesus, amém? Através de sonhos, visões e discernimentos, como em Atos 10, Pedro e Cornélio estão a ter uma visão no mesmo momento, no mesmo instante. Cornélio está a enviar pessoas a Pedro, e Pedro está a ser orientado pelo Espírito Santo a aceitar os gentios. As duas visões estão a se encontrar. Quem está a falar naquele meio? É o Espírito Santo. Hey, my God. Ele está a falar por meio de quê? De visão, nesse versículo. Mas o Espírito Santo, ele também fala por meio de sonhos. O Espírito Santo fala por meio de sonhos também. Salomão recebeu sabedoria de Deus, não assim visivelmente. Ele recebeu no sonho. E quando acordou, já tinha acesso àquela sabedoria. Os sonhos são mistérios do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo a falar com você. É por isso que eu quero dizer a todos aqueles irmãos que sonham todos os dias, que têm sonhos repetitivos, não despreza. É o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo falando com você. Que esse ensino gere em ti uma nova percepção sobre a voz do Espírito Santo e sobre a pessoa do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Ele é muito importante. O Espírito Santo é indispensável às nossas vidas. Tanto a vida de todos. Não é só para o cristão. Até para aquele que é descrente. Não digo ímpio, descrente. Porque o ímpio não quer saber de Deus. Mas o descrente, ele também precisa dessa voz. Ele precisa de discernimento dessa voz. Porque os sonhos e visões precisam de discernimento. Se você tem sonho, você tem visões, mas você não tem discernimento, então você está à falta de um requisito. E para ter discernimento dos seus sonhos e visões, você precisa do Espírito Santo. Você precisa pedir ao Espírito Santo. Você precisa pedir acesso ao Espírito Santo. É muitíssimo importante que essa palavra esteja no teu coração no dia de hoje. Aleluia. É importantíssimo o Espírito Santo. Ele fala por meio de quê? De sonhos. Fala por meio de visões. Presta atenção. E discernimento dessas duas coisas. Tem que ter discernimento.
Amém? Sem discernimento não tem como. É necessário ouvir. Porque o demônio também dá sonhos. O mal também dá sonhos. Mas para você perceber que esse é um sonho do Espírito Santo, você precisa de discernimento. E é Ele mesmo quem dá. Por isso que o Espírito Santo é um amigo indispensável. Você não pode dispensar o Espírito Santo. Ele precisa ser uma pessoa dentro de ti. Porque a pessoa de Deus dentro de quem? Dentro do homem. Você precisa dele dentro de ti. Para você ter discernimento e mais clareza sobre o teu propósito, sobre a tua vida em si. Você precisa dessa realidade. Do Espírito Santo. Aleluia. O ponto que eu pulei é porque ele fala por meio da consciência. Aleluia. Por meio da consciência, ele nos convence do pecado, juízo e justiça. Segundo João 16:8. Ele fala por meio da nossa consciência. Quando você comete uma atrocidade e você sente a tua consciência pesada. Quando você ofende alguém, ou quando você faz uma coisa que às vezes nem parece tão errada assim, mas a sua consciência começa a ficar pesada. É o Espírito Santo falando com você. Fizeste isso por quê? Por que que tomaste essa decisão? Por quê? Porque é o Espírito Santo colocando esse peso na tua consciência para que você implore pelo perdão de Deus. Amém? Ele fala por meio da tua consciência. Ele te dá direções para você caminhar. Aleluia. Ele te orienta onde você precisa se situar, onde você precisa estar, qual é o meio, qual é a pessoa que você precisa andar com ela. O Espírito Santo te orienta tudo isso. É por isso que nós não necessariamente estarmos no mesmo lugar, ou estamos a professar o mesmo Deus, não necessariamente o Espírito Santo vai te orientar a andar com todos. Não é fazer separação, não. Mas é que Jesus Cristo, ele foi também seletivo. E Jesus Cristo, ele foi seletivo por um simples motivo. Nem todos estão de acordo com, apesar de ser a visão de Deus, mas para cada um Deus tem uma visão. Para cada pessoa Deus tem um destino, Deus tem um lugar. Aleluia. Aqui na terra. Lá no céu temos todos o mesmo destino. Espiritualmente temos todos o mesmo destino, ao céu ou ao inferno. Mas aqui na terra cada um tem o seu destino. E quanto à orientação de Deus, a pessoa do Espírito Santo, quanto a ti, ele vai te orientar quem caminhar, com quem caminhar. Existem pessoas que não se caminham, não. Apesar de professar a mesma fé que você, não se caminha. Porque ele tem uma visão diferente. Aleluia. Porque aqui na terra, todos nós fomos comissionados a uma missão. É por isso que Isaías foi diferente de Jeremias, apesar de serem profetas. Aleluia. Foi diferente. Por que Elias só andou com Eliseu? Havia muitos outros profetas para caminhar. Mas existem pessoas que o Espírito Santo, ele conecta contigo. Ele conecta contigo. Tudo por causa da similaridade dos propósitos. Nós precisamos entender a voz do Espírito Santo nessa proporção. Que apesar de nós todos estarmos no mesmo lugar, nós temos missões, visões dadas pelo mesmo Deus, mas em direções diferentes. Aleluia. Em direções diferentes. Você pode ser filho do teu pai, mas o caminho que o teu pai foi pode não ser o caminho que você vai. Aleluia. Por isso é que filhos do mesmo pai não chegam ao mesmo destino, não têm os mesmos empregos, não têm os mesmos estudos acadêmicos, e apesar, às vezes estudam da mesma forma, mas não têm os mesmos destinos. Eu e a minha irmã fizemos administração pública no ensino médio, mas estamos diferentes. Eu trabalho numa coisa, ela trabalha em outra coisa. Somos diferentes. Apesar de sermos filhos do mesmo pai e mesma mãe, fazer os mesmos cursos,
estudar nas mesmas escolas, mas nós temos destinos diferentes. Aleluia. É por essa causa que nós precisamos ouvir o Espírito Santo na nossa consciência. Quando ele fala não anda com fulano, não necessariamente que o fulano é mau. Não. Existem pessoas que não são más, mas não há. Não estou a dizer que você precisa desprezar, não despreza as pessoas. Nós, atendentes da congregação, pregamos o amor ao mais alto nível. Ame essas pessoas, mas ame distante. Por isso é que Jesus amou o mundo, mas não se misturou com o mundo. Amou as pessoas, mas não se misturou com as pessoas. Não deixou com que a sua visão fosse corrompida. Sabe por quê? Porque ele estava a ser guiado pelo Espírito. E ele estava com 70 discípulos e ficou com apenas 12. Por quê? Por que isso? Porque o Espírito Santo, ele vai trazer pessoas na sua direção, mas existem pessoas que não vão concordar com aquilo que o Espírito Santo te orienta, então elas precisam estar distantes. É a voz do Espírito Santo na nossa consciência que nos diz: afaste essa pessoa. Às vezes a voz do Espírito Santo fala naquela pessoa para se afastar de ti, porque essa pessoa veio para interromper e não sabe que vai interromper o seu propósito. É por isso que Ló e Abraão têm que ter discussão. Aleluia. Não é porque Ló é mau. Ló não é mau. Mas Ló não faz parte do destino profético de Abraão. É por isso que Ló tem que se afastar. Quem afastou Ló? Abraão. Aleluia. É a voz do Espírito Santo na consciência de Abraão a dizer que Ló tem que sair do teu lado. Apesar de Ló sair do seu lado, o que Abraão fez? Abraão continua a fazer o quê? A orar por Ló. Sabia que Ló foi liberto de Sodoma e Gomorra por causa da oração de Abraão? É por essa causa que, apesar de você não caminhar com certas pessoas, porque não fazem parte do seu destino profético, ora por elas. Ora por elas. Ora por elas. Você não anda com elas, você não caminha com elas, mas ore por elas. É por isso que você é pentecostal, eu te convido a orar pelos toquistas. Ora pelo católico. Aleluia. Glória a Deus. Apesar de você não caminhar com ele, ora por ele. Ame. Ande. Glória a Deus. Mas não deixe que essa pessoa estrague o seu caminho ou a sua caminhada com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te dizer, coloque ela de parte, coloque de parte. Tá bem? Sem força, sem violência, mas pelo Espírito Santo. Amém? Existem pessoas, vou dizer uma coisa, vou revelar um segredo aqui. Existem pessoas que você vai ter que se afastar deles para preservar a tua amizade com o Espírito Santo. Yeah. Glória a Deus. É bom ver esse barulho do meu pai, dá uma inspiração. Existem pessoas que, por você preservar a tua amizade com o Espírito Santo, se afasta delas. Se afasta. Se afasta. Não é porque essas pessoas são mais, foram buscar Espírito. Não. É pura e simplesmente o Espírito Santo a te falar, vai dessa direção. Toma este rumo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso é poderoso. Isso é forte demais. O Espírito Santo fala conosco de forma diferente. É por isso que você, ao visitar 1 Coríntios 14, se eu não estou em erro, você que fala dos dons espirituais, você vai ver que é o mesmo Espírito, mas são diferentes dons. São muitos dons, mas é o mesmo Espírito que está a ministrar. Está a ministrar para pessoas diferentes, mas da mesma fonte está a sair orientações diferentes. Você consegue perceber isso? É por essa causa que existem pessoas que são orientadas de uma forma e você é orientado de outra forma.
E andarão dois se não estiverem de acordo. Sabe quem criou essa confusão? Foi Deus. A palavra confusão confundiu um pouco, né? Gênesis capítulo 11, está lá escrito. Deus confundiu as línguas. O povo era de apenas uma língua. O mundo, as pessoas falavam uma só língua. Mas Deus disse: deixamos o quê? Confundamos. Ele causou essa confusão. Mas causou essa confusão por quê? Para espalhar as pessoas. Sabe por quê? Porque, vou dizer uma coisa que é verdade. O Espírito Santo, Deus ama a expansão. Deus ama a expansão. Amado, Deus ama a expansão. Deus não quer que as pessoas fiquem no mesmo lugar. Deus não quer que as pessoas fiquem na mesma direção. Deus quer diversificação. É por isso que Ele te orienta de uma forma, me orienta de uma forma, orienta a irmã Aida de outra forma. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao outro ponto, que é paz ou inquietação. Ei, o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo se manifesta por paz ou por inquietação? Paz ou inquietação? Colossenses 3,15 fala da paz que Cristo, de Cristo como arbítrio no coração. Mas é uma forma da manifestação da voz do Espírito Santo. E essa voz, ela está se manifestar por meio de paz. Mas existem momentos que a voz do Espírito Santo, ela se manifesta com inquietação. De repente você está num lugar e você começa a se sentir inquieto por estar naquele lugar. Porque é um lugar impróprio. O Espírito Santo não quer que você fique naquele lugar. E ele está te inquietar. Você sair daquele lugar. Às vezes é um casamento, está bom demais. Todo mundo a dançar, está todo mundo a se divertir. Mas é inquietação no teu coração. Você não se sente bem naquele lugar. É o Espírito Santo a te falar: sai desse lugar. Às vezes você está numa festa onde as pessoas estão a beber, mas você não está bebendo, você não está consumindo, está tudo bem. Mas o Espírito Santo está a te falar: sai desse lugar. Às vezes você vai conviver num restaurante, num lugar bom, ótimo, mas lá naquele lugar você está lá, mas está se sentindo inquieto. É o Espírito Santo a te falar: sai desse lugar. Mas algumas pessoas não compreendem. Elas pensam que o Espírito Santo é exagerado demais. Mas a única coisa que Ele quer é preservar a tua comunhão com Deus. Vou tocar nesse ponto, vou tocar. Relacionamentos. De repente você está com uma pessoa, mas você está você está se sentindo inquieto. Ei, você está com essa pessoa, mas está se sentindo inquieto. Todo momento que ela chega, é tua relação? Não é? É tua relação, mas todo momento que ela chega, a inquietação entra. É a voz do Espírito Santo a te falar: sai dessa relação. Mas tenha discernimento, porque o inimigo também traz essa inquietação. Tenha discernimento, porque o inimigo também traz essa inquietação. De repente você está na igreja, mas está se sentindo inquieto. Na igreja está se sentindo inquieto. Na igreja, essa inquietação é provocada pelos espíritos malignos. A não ser que você está num lugar aonde nesse lugar não professa o nome do Senhor, e você tem o Espírito Santo, Ele vai te trazer essa inquietação. Sai daqui. É por isso que, para entender a voz do Espírito Santo, você precisa de discernimento espiritual. Aleluia. Porque é muito perigoso declarar que o Espírito Santo age de uma forma, enquanto ele age de diversas formas. Ao invés de você estar num lugar onde estão a beber, a se prostituir, onde há pessoas nuas, mas você tem paz. Estás com muita paz. Cuidado, essa paz pode ser provocada por um outro espírito. No lugar onde há nudez, no lugar onde há inquietação, no lugar onde há bebidas, mas o crente está lá, está a beber, às vezes está a beber sumo, né? Mas você está na paz. Naquele lugar, cuidado.
Só lhe digo assim, cuidado. Essa paz pode ser provocada por um outro. E quando a paz do inimigo é estabelecida na tua vida, o Espírito Santo não está lá. Por isso que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai receber instruções diretamente do Espírito Santo. É por isso que eu dificilmente saio e vivo a minha vida bem. Eu vivo a minha vida bem, eu vivo feliz. Por quê? Porque eu sinto que o Espírito Santo me proíbe de estar em certos lugares. E ainda assim eu preciso de mais e mais e mais. Mas o Espírito Santo não vai te falar para ir se divertir. Tem dias que você vai se divertir, vai se sentir bem. Mas naquela mesa não vai se falar outra coisa senão da palavra. Testifica só um dia. Você vai estar a comer hambúrguer, mas o que está a falar contigo está a te falar da palavra. Vocês estão a compartilhar testemunhos. Estão num lugar onde há pessoas indecentes, há pessoas... Mas vocês não estão lá. Vocês estão a comer o vosso hambúrguer e estão a partilhar da palavra. Há uma paz em você. Essa paz é promovida pelo Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo está a dizer: vocês estão a fazer a coisa certa. Aleluia. Glória a Deus. Isso também é muito rico, amém? É muito forte. Mas nós estamos a correr assim por causa do tempo. Mas eu espero que vocês estejam a entender em nome de Jesus. Vamos lá para o terceiro ponto. O terceiro ponto é: o que faz a voz do Espírito Santo, ou o que a voz do Espírito Santo faz na vida de um homem? O que a voz do Espírito Santo faz na vida de um homem? Depois de você ouvir a voz do Espírito Santo na sua consciência, depois de você ouvir a voz do Espírito Santo no seu interior, depois de você ouvir a paz, de você ter paz, ou de você ter inquietação, depois disso, o que ela causa? O que ela produz? Depois de você ter discernimento de que é o Espírito Santo que está a me falar, qual é o resultado? Vamos saber agora, não? Primeiro resultado, que é a linha A: convence do pecado, juízo e justiça. Esse é o primeiro resultado. Em todo lugar onde você estiver, e você sentir que o Espírito Santo está falando no seu interior, e você sentir que alguma coisa está errada, e naquele mesmo momento, quando você chega em casa, você pedir perdão, é o Espírito Santo a causar esse impacto em ti. Todo filho de Deus precisa saber que sempre que o Espírito Santo lhe alerta sobre alguma coisa, é para lhe afastar do pecado. Sempre que o Espírito Santo te alerta sobre uma coisa, é para te afastar do pecado. O Espírito Santo não quer que você viva no pecado. Ele é ciumento. O Espírito Santo é ciumento, igreja. E como sendo ele ciumento, ele te afasta do pecado. Ele te afasta. Diz: não, você não. As outras pessoas talvez fazem. Eu digo sempre: tem muita gente que é permitido que beba, apesar de ser crente, bebe lá uns vinhos, bebe lá uma coisa. E quando vem para transmitir a palavra, quando vem para falar da palavra, fala de uma linda naturalidade, fala bem. Existem muitas pessoas que têm mulher, não são casados, não contraíram matrimônio, vivem maritalmente, mas quando vêm para ministrar a palavra, são fortes naquilo. Aquilo lhe é permitido. Mas para algumas pessoas, para algumas pessoas, o Espírito Santo não aceita. Você tiver uma relação onde já está passado os limites, você ainda não é casado, onde só há indícios de passar os limites, e o Espírito Santo fala: ei, João, para. Deixa-me lhe dizer uma coisa que talvez pode lhe escandalizar. Não é com todos. Não é com todos. É com alguns. Porque existem algumas pessoas que são especiais. Apesar de você não entender. Mas por que você, dentro da tua família toda, você crê no Senhor Jesus Cristo de uma forma mais ampla? Você é especial. E existem coisas que para eles até vão na igreja. E na igreja vão. Existem coisas que ele é permitido. Para você não. É que não mesmo. Não. Porque há uma diferença. Há pessoas que vivem a ação do Espírito Santo. Há pessoas que contemplam os sentimentos e a vontade do Espírito Santo. Mas há pessoas que têm o Espírito Santo dentro delas.
E quando você tem o Espírito Santo dentro de ti, tem coisa que já não te é permitido. Ei, jovem, ei, isso não. Mas pai, o pastor fulano faz, a irmã fulana faz, o não sei o que fulano faz. Você não. Você não. Não, pai, mas a irmã fulana até anda contigo. Às vezes a irmã fulana anda mesmo contigo. Mas você não. Ela faz. Isso é forte. É o Espírito Santo. Ele age assim. Ele age assim. Ele age assim. O Espírito Santo tem uma ação muito estranha. Na vida de algumas pessoas ele especifica. Na vida de outras pessoas não. Não. É não, é não. Não vai acontecer, não vai acontecer. Você não pode viver assim. Mas pai, a fulana reclama com o marido dela e tudo dá certo. Quando o marido ouve, o marido muda. Você não. Você não reclama, você tem que orar. Ei, mas o outro reclama, muda. Você tem que orar para mudar. É o Espírito Santo. Deus, as outras. Vou tocar num ponto em que nós muito nos atrapalhamos e muito. Mas Deus, os mundanos terem marido, terem mulher, não precisam orar. Existem outros cristãos também que não precisam orar para ter um marido e mulher. Mas existem outros que você tem que orar. Você tem que orar. Fulana tem um lar saudável. A fulana só vai na igreja, nem te serve como eu te sirvo. Mas você tem que orar para ter um lar saudável. Por quê, Espírito Santo? Por quê? Ele age assim. Aleluia. Ele age assim para te convencer do pecado, ou do juízo, ou da justiça. Às vezes o Espírito Santo, muitos falam, o Espírito Santo convencer do pecado. Não, ele não convence só do pecado. Ele convence também do juízo. E ele convence também da justiça. Por que os outros fazem? Não, porque é justo que você faz isso. Porque você é justo. Se você é justo, você tem que se comportar dessa forma. Consegue me entender? Ele não está te convencendo só do pecado, está te convencendo também do juízo, da justiça. Juízo é para o juízo final. Da justiça é para que você tenha acesso à justiça de Deus. Porque nós somos justos pela justiça de Deus. Aleluia. Nós não somos justos por outra coisa. Não é justo de perfeito. Somos justos porque cumprimos. Porque estamos legais na justiça de Deus. Deixa eu repetir isso. Nós somos justos porque estamos legais na justiça de Deus. Não é porque você é perfeito. Existem algumas pessoas que quando nos chamam justos, você é justo. Não é porque você é perfeito. É porque você está legal na justiça de Deus. Isso é justo. Quem é ilegal é injusto. Porque diante da palavra não cumpre os princípios. Mas aquele que cumpre os princípios é justo. Aleluia. Não é perfeito. Perfeito não é. Mas é justo. Por isso que o justo viverá pela fé. Aquele que vive da fé é justo. Porque está dentro da justiça de quem? De Deus. Aleluia. My God. Muito obrigado, Espírito Santo. A linha B, ele guia em toda a verdade. Ei, ele guia em quê? Em toda a verdade. A voz do Espírito Santo provoca, tá? Direção na sua vida. Guia. Guia em toda a verdade. Existem sonhos que não são verdade. Existem visões que não são verdade. Mas você só vai saber que não é verdade quando o Espírito Santo estiver dentro de ti. Porque existem coisas que, apesar de você ter o Espírito Santo dentro, Satanás vai querer te confundir. O Espírito Santo vai te falar, ei, não é verdade. Às vezes tem um profeta que te apareceu e disse que não, você precisa dar, você precisa fazer. O profeta está a dizer, mas o Espírito Santo está a falar, oi, não é verdade. Por
Porque Ele guia em toda a verdade. Meu Deus, que forte. Meu Deus. Isso está lá em João 16, 13. João 16, 13 está a dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. Qual é toda essa verdade? É qual? Toda a verdade é qual? É a verdade de Deus. Aleluia. Eu já sinto o Espírito Santo a falar. My God. Isso é forte. O Espírito Santo revela a verdade de Deus sobre a tua vida. As pessoas podem dizer que não, você é assado, você é cozido, você é comportado, você é mal comportado, você é contra. As pessoas podem tocar nos teus pontos negativos, mas só o Espírito Santo vai te dizer: ei, você é filha de Deus. Ei, você é justa, você é justo. Ei, você anda pela fé. Vai dizer: não, pelo que você apresenta, você é uma pessoa arrogante. Pelo que você apresenta, você é uma pessoa orgulhosa. Você vai dizer: não é verdade. A verdade de Deus é que você é uma pessoa justa. Você está dentro da justiça de Deus. Mas às vezes a forma como Deus te usa é dura para algumas pessoas. É pesada. Existem algumas pessoas que são pesadas, não cooperam. É assim, tem que acontecer assim. Não, é arrogante. Não, o Espírito Santo está te falando: não, você não é arrogante. Porque o Espírito Santo, ele guia as pessoas de forma diferente. Tem uns que são bem amorosos, tem outros que não. Tem outros que são tem que ser assim. Por exemplo, você pode blasfemar de Deus, você pode blasfemar de Jesus, mas do Espírito Santo não. Porque aquele que blasfemar do Espírito Santo vai fazer o quê? Nunca será perdoado. Nem aqui, nem no século vindouro. É grave. Você consegue perceber isso? Por que se o Espírito Santo também é um espírito de amor? Por que se o Espírito Santo é um espírito manso, leve? Aleluia. Ele te guia em toda a verdade. A verdade de Deus muitas das vezes não é a verdade do homem. Os homens, eles inventam verdades. Os homens, eles querem te fazer entender. Até às vezes pela palavra, eles pegam a palavra, começam a te explicar: olha, aqui assim, assim, aqui você tem que dar essa oferta daqui e dali. Mas não é verdade. Você tem que ter o Espírito Santo para ele te dizer: faz, não faz. Faz, não faz. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo ensina e lembra a palavra de Deus. O Espírito Santo ensina e lembra a palavra. Ele te ensina e te lembra. Por que você, em vez de ver que você está andando você está simplesmente a caminhar, mas você lembra de um versículo? Você lembra de um versículo e de repente vem uma convicção no teu coração de que as coisas vão dar certo. É o Espírito Santo a te lembrar das palavras de Deus em favor da tua vida. As palavras de Deus em favor da tua situação. Às vezes você está numa situação, mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele está a te dizer outra coisa. Vai te lembrar um outro versículo. Ainda que andares, Isaías 40, ainda que andares sobre as águas não te submergirão. Você está andando numa situação difícil da tua vida, mas ele está a dizer: ainda que andares. Porque há uma diferença entre a realidade e a verdade. São duas coisas muito diferentes que as pessoas não conseguem lidar. A verdade de Deus é uma: que você é salvo, que você é justo. A verdade de Deus é uma: que você é rico, que você tem acesso à glória de Deus, que você tem acesso ao reino de Deus. Essa é a verdade de Deus. Mas as realidades às vezes é que você não tem dinheiro, você não tem condições, você não tem isso, você não tem aquilo. E as realidades muitas das vezes elas vão te apresentar aquilo que você não tem. É verdade. Mas a verdade de Deus vai te apresentar aquilo que você já tem.
Deixa-me repetir. As realidades muitas das vezes vão lhe apresentar aquilo que você não tem. Mas a verdade de Deus vai lhe apresentar aquilo que você já tem. Que é a fé que movimenta as coisas. É a fé do movimento. Meu Deus. É a fé que movimenta as montanhas. A fé que movimenta as coisas. A verdade, o Espírito Santo, ele vai te mostrar aquilo que você já tem. Que é a fé do movimento. A fé que movimenta as coisas para darem certo. O Espírito Santo, ele te ensina e te lembra da palavra. Aleluia. Como está escrito em João 14, 26. Ele traz a revelação das Escrituras, tornando a palavra viva e aplicável no momento da vida do crente. O Espírito Santo, ele traz a revelação da palavra, a revelação de cada versículo, a revelação de cada momento da Bíblia, expressado na Bíblia. Eu, por exemplo, sou muito ministrado quando estou a ler o livro de Neemias. Aquela situação de Neemias fala muito comigo. Mas quem está a falar comigo é o Espírito Santo a falar comigo, que não é mais Neemias que eu estou a viver, sou eu agora que estou a viver. E ele traduz as palavras de Deus na minha vida. É o Espírito Santo a te ensinar. Hey, my God. Glória. O ponto 4, não é? Aleluia. Que bênção. O ponto 4 é que o Espírito Santo produz fruto no caráter. My God. Gálatas capítulo 5, 22, 23. O Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, ela produz fruto no caráter. A voz do Espírito Santo, falamos no ponto anterior, que te ensina e te lembra a palavra. A voz do Espírito Santo também produz fruto no caráter. Existem pessoas que têm caráter muito pesado, mas quando vão estudando a palavra, vão lendo a palavra, o Espírito Santo vai lhes moldando, vai lhes transformando, vai lhes purificando, vai lhes dando novas direções. O Espírito Santo vai lhes quebrando. Ei, pessoas que têm um caráter muito duro, pesado. Alguns são guiados pelo Espírito dessa forma, mas outros são orientados a mudar. Porque existem meios onde os durões, eles prosperam, mas existem meios onde os durões são apedrejados. E nesses meios, quando você está num meio em que você precisa ser moldado, o Espírito Santo te aperta o caráter. De repente você é uma pessoa que olhava mal as outras pessoas, mas era algo natural de ti, você já cresceu assim. Mas o Espírito Santo, ele produz uma diferença no teu caráter. E você começa a olhar as pessoas com brilho nos olhos. É a voz do Espírito Santo que cada vez mais dentro de ti está a te falar para mudar a frequência. Meu Deus. Tem um fruto que tem um bom fruto, um fruto do Espírito Santo, que é o amor. O amor é um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo gera amor na pessoa. De repente pessoas amargas, amargas, não tem amor pelos outros. O Espírito Santo gera amor. Para pessoas que não têm alegria, não são alegres, o Espírito Santo gera essa alegria. Para pessoas que não têm paz, o Espírito Santo dá paz. Aleluia. Para pessoas que não têm fidelidade, não conseguem ser fiéis, o Espírito Santo. Aleluia, isso é forte. Isso é forte, isso. Tem pessoas que não conseguem ser fiéis. A esposa, o esposo, aos contratos, aos pastores. As pessoas que não conseguem ser fiéis. Mas o Espírito Santo, ele traz fidelidade. A voz do Espírito Santo gera em ti um sentimento de ser fiel, cada vez mais fiel. Aleluia. Não posso aprofundar muito por causa da hora, mas isso é forte. Gera fidelidade dentro de ti. Aleluia. O outro ponto é que ela dá testemunho da filiação. É o que já dissemos, que o mesmo Espírito, e Ele com o nosso Espírito testifica que somos filhos de Deus. A pessoa do Espírito Santo, ela começa a falar dentro de nós, a dar testemunho dentro de nós,
de que nós somos filhos, a voz do Espírito Santo, ela também fala por intermédio de nós. Deixa-me esclarecer aqui, que essa voz que não é entendida como uma voz humana, ela é entendida também pelo caráter do homem que o possui, Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar pelo teu caráter, ele pode falar pelo teu testemunho. De repente você era doente, mas passou a ser curada. É o Espírito Santo a falar para as pessoas: venham ao arrependimento, venham porque eu curo, venham. De repente você não tinha casa nem carro, de repente apareceu o Espírito Santo, ele produziu isso em ti, ele produziu essa graça, trouxe essa graça dentro de ti, e você gera um testemunho. Esse testemunho é a voz do Espírito Santo para algumas pessoas. É um testemunho de que você realmente é filho de Deus. Porque como é que vamos saber que você é filho de Deus? Porque você tem o Espírito Santo. Como é que vamos saber que você tem o Espírito Santo? Pelo Espírito, pelo testemunho. É por isso que é importante que o cristão tenha testemunho todas as semanas. Você não pode passar uma semana sem testemunho. Não faça isso. Tem que ter testemunho todas as semanas. Grande e pequeno, mas tem que ser testemunho de que Deus é contigo, que Deus te cobriu, que Deus te guardou, que Deus te deu, que Deus te abençoou, que Deus te posicionou, que Deus te livrou de algum mal, que Deus te deu paz no momento de guerra, que Deus te tirou de um lugar, que Deus te afastou de alguém. Tem que haver sempre um testemunho de que você é filho de Deus. E essa é a voz do Espírito Santo para quem? Para o mundo, para outras pessoas. Aleluia. É a voz dele. Ele fala na nossa consciência, mas ele também fala no nosso caráter. Ele fala no nosso caráter, mas ele também fala no nosso testemunho. O Espírito Santo está a falar a todo momento, mas nós não conseguimos perceber, porque falta discernimento. Hoje, nessa noite, nós vamos pedir discernimento a Deus, para aprender a compreender o Espírito Santo. Porque é preciso você compreender o Espírito Santo, para compreender a voz dele, e para compreender os caminhos que ele te leva, e para também ser a voz dele para outras pessoas. Aleluia. Glória. Vamos a outro ponto, que concede dons espirituais. Aleluia. A voz do Espírito Santo concede dons. A voz do Espírito Santo concede quê? Dons espirituais. Como é que a voz do Espírito Santo concede dons? Nós falamos que essa voz, ela vem pela palavra. Enquanto você lê a palavra, você adquire energias no teu espírito, energias que vão te conduzindo à aquisição de novos dons. Só falando aqui, podemos entender que o Espírito Santo é indispensável para a vida do cristão. Aleluia. E que ouvir a voz dele, e que ver a voz dele. Aleluia. Você sabia que nós podemos ver a voz do Espírito Santo? Você sabia que você pode ver a voz do Espírito Santo? Ver a voz do Espírito Santo. Ao sentido humano, na lógica humana, a voz não se vê. A voz não se vê. Mas a voz do Espírito Santo se vê. A voz do Espírito Santo se vê pelo testemunho que é gerado na vida daqueles que testificam que são filhos de Deus, ou dos testificados. Você pode ver a voz do Espírito Santo. Você pode ver. Essa aqui é a voz do Espírito. Você pode contemplar. Essa aqui é a voz. Esse acontecimento é a voz do Espírito Santo. Essa circunstância é a voz do Espírito Santo. Esse momento é a voz do Espírito Santo. Você pode ver. Isso é forte demais. É por isso que eu disse que não é como a voz humana. Não é como a voz humana. Ela é entendida no espírito, ela é entendida na consciência.
Você consegue perceber? Ele é compreendido na consciência. Você consegue ver. Você não ouve só a voz do Espírito Santo. Você vê com os seus olhos. Esse testemunho é a voz do Espírito Santo para a minha vida. Ele está a falar para mim. Quando você vê uma pessoa falar, a contar o seu testemunho da sua trajetória, você vê, uau! É o Espírito Santo a falar para mim. Você está a ver aquela coisa. Isso é forte. Isso é muito forte. Aleluia. Você consegue ver a voz do Espírito Santo a cada acontecimento. Presta atenção. Na vida do crente nada acontece em vão. Deixa-me lhe dizer, nada acontece em vão. Em todo momento o Espírito Santo está te falar alguma coisa. Até quando você sobe no táxi, tem pessoas até que falam, você é exagerada, é? Mas antes de subir no táxi, ele ouve uma coisa, não sobe nesse carro. Não sobe nesse carro. Mas o carro nem fez acidente. Você está a ver, estás a encontrar o carro em outro sítio, nem fez acidente, não fez nada. Mas o Espírito Santo te disse para não entrar lá. Alguma coisa, amado. Alguma energia negativa estava naquele lugar. Alguma força negativa estava naquele lugar. Porque o Espírito Santo não te orienta nada. Nada que não seja verdade. Nada. A pessoa que não, isso é incrível. Não. O Espírito Santo é que está te falando, não vai nessa direção. Não vai por esse caminho. E de repente você foi lá, foi do outro caminho. E naquele caminho assaltaram alguém. Houve evidências. A voz do Espírito Santo dentro de ti. Sabe como é que é? Você ouviu a voz do Espírito Santo, mas você também viu a voz do Espírito Santo. Por quê? Você viu um testemunho, lá assaltaram alguém. Ei, essa voz aqui, esse testemunho aqui, é o Espírito Santo. Existem pessoas que nascem bebês que estão assim no colo, que são testemunhos vivos, que são voz do Espírito Santo para outras pessoas. Existem pessoas vivas, isso só se compreende no Espírito, amado. Existem pessoas vivas, pessoas assim, como eu, como os irmãos, que são voz. Cada vez que ele te vê, ele ouve alguma coisa. Meu Deus! Ele vê! Vamos só passar. Concede dons espirituais, aleluia. Ele concede dons espirituais. Ele distribui a cada um individualmente, conforme ele quer. Mas ele distribui os dons. O Espírito Santo é assim. Essa voz, ela te gera dons espirituais. Você consegue ver a voz do Espírito Santo pelo dom que a pessoa tem. Pelo dom que a pessoa carrega. É a voz. É a voz do Espírito Santo do universo. Aleluia. Isso é muito forte. Vamos a outro ponto. O ponto G é que ela consola e fortalece. Isso é muito forte. A voz do Espírito Santo, ela consola e fortalece. A voz do Espírito Santo consola e fortalece. Aleluia. Eu não estou a passar muitos livros, mas quem tem o fascículo já consegue perceber que tem lá os livros referentes a cada ponto. Ele é consolador, ele consola. A voz do Espírito Santo consola e fortalece. No momento de dificuldade, consola e te fortalece. Aleluia. Esse é o Espírito Santo. Essa é a pessoa de Deus. Esse é ele agindo. Aleluia. Existem momentos que você está passando, são difíceis, momentos difíceis. Mas existe uma voz dentro de ti a dizer, vai passar. Existe uma voz dentro de ti a dizer, vai passar. Você não vai morrer nessa situação. Você não vai ficar nessa situação. Existe uma voz, essa voz é a voz do Espírito Santo, a te consolar, a te fortalecer no mesmo momento. Não é só em momentos difíceis. Existem momentos bons. Existe a voz do Espírito Santo a te dizer que vai melhorar. Não é só isso que você vai viver. Vai viver mais coisas. É o Espírito Santo a te fortalecer para você continuar na caminhada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu espero que você esteja a entender, irmão.
Vamos ao quarto e último ponto, que é como ouvir a voz do Espírito Santo. É uma pergunta. Como ouvir a voz do Espírito Santo? Como é que eu ouço essa voz? Como é que eu ouço? Existem 5 pontos, amém? 5 pontos muito fortes que você pode ouvir o Espírito Santo. Existem outros pontos porque o Espírito Santo age de diversas maneiras. Mas existem 5 pontos primordiais. O primeiro ponto é ter uma vida de oração constante. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Uma forma de ouvir o Espírito Santo sempre é orando. Orando sem cessar. Yeah. Quando você ora, todo momento, todo tempo, todo momento, você está apto para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque às vezes você está a orar, né? Está a orar e estás a ouvir algumas coisas no teu ouvido. Estás a orar, estás a ouvir, não, esse caso vai mudar. Estás a orar, mas estás a ouvir, estás a receber logo a convicção de que alguma coisa está acontecendo no mundo do Espírito em teu favor. É o Espírito Santo a falar em meio à oração. O Espírito Santo fala muito em meio à oração. É por isso que eu recomendo que quando você está a ouvir o Espírito Santo, quando você está a orar, tenha um papel e uma lapiseira, porque ele fala muita coisa. O Espírito Santo em meio à oração fala muita coisa, principalmente na oração em línguas. Para você que é batizado em línguas, quando você está a falar em línguas, há um entendimento, começa a te vir palavras na cabeça, começa a te vir coisas a falar. Muitas das vezes é aquilo que você está a falar no Espírito ao Espírito Santo. Ai, isso é forte. Às vezes você está a falar em línguas, não. Você está em línguas, está em fortes línguas, mas você está a ouvir alguma coisa no seu sentido que é em português. Estás a ouvir, aquele é o entendimento do Espírito Santo a te trazer a revelação daquilo que você está a orar. E a te trazer a convicção de que aquilo vai acontecer. É por isso que você vê que quando a igreja está a orar em línguas, é um mover forte. Porque naquele momento o Espírito Santo começa a ministrar. Meu Deus, é forte demais isso. Viva uma vida de oração constante e ouça a voz do Espírito Santo constantemente. Meditação da palavra. Uma forma de ouvir o Espírito Santo é meditando a palavra. Você tem o livro de Salmos 1, 2. Meditando a palavra. Você está a meditar a palavra, você está a ouvir o Espírito Santo. Você está a meditar a palavra, você está a ouvir. Está a lhe ouvir. Ele está a te orientar, está a te ensinar. Só que existem algumas pessoas que desprezam o Espírito Santo. Desprezam. Quando você não lê a palavra, escuta uma coisa. Quando você não lê a palavra, quando você não se importa com a palavra, você está a desprezar o Espírito Santo. E quando você está a desprezar o Espírito Santo, você não vai ter a plenitude dele dentro de ti. É difícil. O Espírito Santo vai agir na tua vida por meio de outras pessoas sempre. Nunca vai agir por meio de ti próprio. Porque você não tem comunhão. Você não ouve ele diretamente. Você tem que ouvir indiretamente, por uma pregação, por alguma outra coisa. Medita na palavra. Essa é uma forma de ouvir o Espírito Santo. Tá bem? O terceiro ponto é obediência imediata. Uma forma de ouvir o Espírito Santo é obedecê-lo imediatamente. Vai orar, você está logo aí. Jejua, você está logo a jejuar. Sai dessa situação, sai desse relacionamento, você está logo a sair. Sai dessa casa, mesmo que você não tem casa para ir, você está logo a sair. Isso é loucura. Mas é uma das formas de ouvir o Espírito Santo. Obediência imediata. E creia, se você aplicar todas essas formas, você vai ter uma vida plena com o Espírito Santo. Vida plena, sem problemas. Quando eu digo sem problemas, não é que não vai ter nada. É como aquele versículo diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Calma aí. Às vezes não te falta arroz, às vezes não te falta feijão, às vezes não te falta dinheiro, às vezes não te falta paz. Mas a Bíblia fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma palavra de fé. É uma palavra que diz: quando me faltar isso, não me faltará ele. Quando me faltar arroz, não vai me faltar ele. Quando me faltar um relacionamento, paz, não vai me faltar ele. Porque ele é tudo para mim.
nada me faltará. Isso tudo é nada diante dele para mim. É uma palavra de revelação. Só que muitos não entendem. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Porque às vezes te falta comida. E não é porque tu não tens dinheiro para comprar, é porque estás num sítio onde não tem. Não tem para comprar, mas está te faltar naquele momento. Mas Senhor, teu pastor, nada te faltará. Não significa propriamente, literalmente, que nada vai te faltar. Vai te faltar alguma coisa, mas nunca vai te faltar Ele. Amém? É por essa causa que eu digo que se você obedecer a voz do Espírito Santo nesses pontos, orando sem cessar, meditando na palavra, obediência imediata, não vais ter necessidades. E quando eu digo que você não vai ter necessidade, é que as necessidades não vão te abalar. Você vai passar por todas elas como se estivesse a passar pelo mar. Hey, isso é forte demais, mas se entende no Espírito, amém? Uma das formas de ouvir o Espírito Santo é ter sensibilidade no Espírito, amém? A obediência imediata está no livro de Atos 8, 29 e 30. Você consegue perceber que o Filipe e Eunuco, o Espírito Santo está a orientar o Filipe para ir até o encontro de Eunuco, amém? Atos 8, 29 e 30. Aí nesse ponto de obediência imediata, aleluia. As palavras já estão a falhar, o tempo está a cobrar tempo, amém? Glória a Deus. O quarto ponto é sensibilidade ao Espírito. Efésios 4, 30 diz para não entristecer o Espírito. Quando você tem sensibilidade no Espírito, você sente que não, isso não posso fazer, não, nesse lugar eu não posso ir, não. Existem crentes que falam de Deus, oram em línguas, dizem ter comunhão com Deus, cantam, pregam, mas não têm sensibilidade no Espírito. Vão em qualquer lugar, andam com qualquer pessoa, vestem-se de qualquer forma, roubam, mentem, que não é uma coisa, e não é uma coisa louca. É falta de sensibilidade no Espírito Santo. Só que existem algumas pessoas que até quando cantam fogo desce, o Espírito Santo baixa. Sim, baixa, é possível baixar, mas o Espírito Santo não está neles, porque eles rejeitam os princípios que estamos a citar aqui. Existem crentes aqui que não têm vida de oração incessante, não meditam na palavra, não obedecem ao Espírito, não têm sensibilidade. Como é que você vai ouvir a voz do Espírito Santo assim? Como é que você vai saber que essa circunstância é o Espírito Santo que está a falar? Como é que você vai saber que o testemunho dessa pessoa também está a falar para ti? Não tem como. Tem cristãos que desprezam o Espírito Santo, e quem despreza o Espírito Santo não pode viver uma vida plena com ele. Não pode. Nós hoje estamos a ensinar isso para poucas pessoas, mas daqui a algum tempo, pela convicção do Espírito Santo, eu creio, nós vamos ensinar para mais de 20 mil pessoas ao mesmo tempo. Quem está a me falar isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que me traz a convicção de que nós não vamos permanecer conforme estamos agora. A realidade não diz nada da nossa verdade. Nós vamos crescer. E o crescimento exige responsabilidade. Exige continuidade. Um dia nós vamos pregar para mais de 500 mil pessoas ao mesmo tempo. Se você não tem essa fé, não sei, mas o Espírito Santo me fala isso. Mais de 500 mil pessoas ao mesmo tempo. Não é na live, não, pessoalmente. Dele, é a graça dele, é o poder dele. Sensibilidade no Espírito. É forte isso. Amém? Ama, tem a sensibilidade. Yeah?
O último ponto é o silêncio e a contemplação. Você precisa aprender a silenciar a alma para ouvir Deus. Isso é uma coisa muito forte. Em meio a muitos problemas da vida, em meio a muitas calamidades, para ouvir Deus. Silencia a tua alma. Silencia o teu pensamento. Começa a contemplar a grandeza de Deus. Uma das formas de ouvir o Espírito Santo, amado, é você sentar num lugar silencioso, olhar para o céu e começar a contemplar a grandeza dele. A grandeza de Deus. Você começa a ouvir o Espírito Santo. Aleluia. Você senta no teu quarto, você fecha a tua porta, você senta na tua cama e para em silêncio, não fala nada. Calma. Às vezes nem um louvor não soa, nem um louvor. Não. Silêncio. E naquele silêncio, o Espírito Santo vai começar a falar contigo. Vai começar a te vir boas situações na cabeça. Muita coisa na cabeça. Mas o Espírito Santo vai começar a te falar, talvez vai passar. Talvez essa situação vai passar. Talvez isso que você está vivendo um dia. Você não vai ver mais isso. Talvez essa tenda que você vê assim, um dia não vai ter lugar para estar. Um dia quem chegar às 18h10 não vai ter lugar para entrar. O Espírito Santo começa a te ministrar. Mas isso é que é no silêncio. E às vezes o silêncio não é num lugar silencioso. É quando a tua mente para e silencia. E você começa a contemplar a voz do Espírito Santo. Isso é forte demais. Tem pessoas que não têm esse momento de meditação. Por isso é que os descrentes, eles fazem o yoga. Yoga para quê? Para ouvir alguma coisa que eles transmitem paz. Alguma coisa que eles transmitem. Eles ficam em meditação. Ei, o crente também tem que fazer isso. Não é toda hora agitado, toda hora vai daqui. Não! Para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque eles pensam que é a voz da alma falar. Mas nós entendemos que é o Espírito Santo a trazer a mensagem de Deus para nossas vidas, para nossa mente. Às vezes essa confusão toda na tua vida, num relacionamento, confusão em casa, confusão no emprego, é porque você nunca parou para ouvir o Espírito Santo. Nunca parou. Está sempre por lá, pula daqui, pai, daqui, dinheiro é importante, dinheiro não sei o que, vai, sobe, desce. Mas o dinheiro não te traz essa paz que o Espírito Santo te traz. Aliás, o Espírito Santo vai te dar fontes mais transbordantes, se você aprender a lhe ouvir. Existem pessoas que se tornaram empreendedores de sucesso porque ouviram uma voz que lhes disse, vai daqui. É melhor não tocar aqui nos Bill Gates e ele no Musk, não sei o que. É melhor não tocar aqui. Mas deixa-me lhe dizer, amado, que a voz do Espírito Santo, ela é extremamente importante. Conclusão para o nosso momento é que a voz do Espírito Santo é a direção de Deus falando ao coração humano. E isso me dá a entender que essa voz não é falada apenas para quem é crente, até para quem não é. Por isso algo me faz entender que os homens mais ricos desse planeta, nem todos eles foram buscar feitiço. Alguns deles foram guiados por Deus. Porque a riqueza deles abençoa muita gente. São instrumentos de Deus para a bênção de outras pessoas. É por isso que eu acredito que o teu patrão, o meu patrão, é instrumento de Deus para as nossas vidas. Você pode não acreditar. Aquele senhor arrogante mesmo do teu departamento. Aquele tio que não ri. Aquele tio é instrumento de Deus para a tua vida. Às vezes é difícil entender isso. Porque eles são descrentes, nós somos crentes, era suposto nós estamos em cima. Não, existe um momento de estar em cima, existe. Mas Daniel ficou nos pés de Aspenaz durante 3 anos, antes de ser governador, por mais de 3 reinos. Aspenaz teve que guiar Daniel, quando ele chegou na Babilônia. Antes da exaltação, existe um momento de preparação.
Às vezes o teu momento está a durar 16, às vezes vai durar 20 anos, mas é para te estruturar para o que Deus tem para a tua vida. Porque Deus não te colocou por cauda, é por cabeça. Mas você tem que ser guiado por alguém que já está lá. Você que Aspenaz tem que dirigir Daniel. Embora Daniel seja mais inteligente e mais douto que ele. É forte isso. Aspenaz não era crente, não era, era babilônio. Mas ele é quem está a guiar Daniel. Ele é quem está a preparar Daniel para lhe levar até ao rei Nabucodonosor. O moço do rei Assuero não era crente, mas ele quem está a preparar Esther para lhe apresentar até o rei durante um ano. E a Bíblia fala no livro de Esther, lê só bem, no livro de Esther está a dizer que Esther obedeceu tudo o que aquele homem disse. Quer dizer que aquele homem, apesar de não ser do povo do judeu, é a voz do Espírito Santo para Esther. Isso é forte, my God. É a voz do Espírito Santo para quem? Para Esther. Por isso é que cuidado ao desprezar o teu chefe, porque ele é arrogante, porque ele... Às vezes é a voz do Espírito Santo para ti, para te direcionar, para te guiar. Esses todos os problemas que ele causa é para te fortalecer. Ai, ué, é difícil entender isso, mas é o Espírito Santo a nos guiar para o nosso propósito. Amém? Moldando e santificando e conduzindo a vida plena em Cristo. Quem aprende a reconhecer e obedecer a sua voz experimenta uma vida transbordada, cheia de fruto, paz, direção e poder. Amém? Quem aprende, deixa eu repetir. Quem aprende a reconhecer primeiro, obedecer à voz do Espírito Santo, experimenta uma vida transformada, cheia de fruto, paz, direção e poder. Aleluia. Você vê que existem algumas pessoas para a tua vida que são direção. Você vê que a voz do Espírito Santo orienta algumas pessoas para te dar direção. Eles só estão aí para te dar direção. Existe um momento que a voz do Espírito Santo vem por meio de uma pessoa para te trazer paz. De repente você estava triste, chega uma pessoa e diz: uau, você está muito linda, hoje está muito brilhante. E aquilo que te traz uma paz. De repente você está aflito e tem uma pessoa que te manda uma mensagem no WhatsApp para dizer: olha, fulana, uau, você é uma pessoa muito boa, você vai longe, você vai chegar aonde... E aquilo te traz paz. A voz do Espírito Santo está em todo lugar, deixa-me lhe dizer. Em todo lugar, em todo momento, em toda circunstância. Aquele que aprende a reconhecer e obedecer, esse vai viver uma vida plena de paz, tranquilidade, direção, poder, graça, fé, inteligência, vitória, riqueza, prosperidade espiritual e física, financeira, e vai viver o mais importante, o reino de Deus na terra. Aleluia. Até aqui a palavra do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós tivemos um ensino de algumas horas, de 1 hora e alguma coisa. Agora nós vamos orar para que o Espírito Santo, ele nos ensine ou nos dê graça. O Espírito Santo nos dê graça para nós aprendermos a ouvir a voz dele. E não só ouvir, mas tê-lo dentro de nós. Aleluia. Você está a orar em nome de Jesus. Pai tremendo, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra é clara em dizer que tu, Senhor, nos conduzirias ao caminho da verdade. Senhor Espírito Santo, nessa noite, essa pessoa que está em casa, que ouviu essa palavra, toca no coração dessa pessoa, Pai. Porque não é o Doclésio que pregou, és tu quem falaste conosco, não apenas com eles, mas comigo também, Senhor. É incrível a tua voz.
E Pai, além daquilo que eu falei, dá um entendimento amplo dessa palavra para essa pessoa que está a assistir e para essa pessoa que está aqui. Porque nós precisamos aprender a ouvir, reconhecer e obedecer a tua voz para nos dar direção. Porque existem muitos momentos, Senhor, que nós estamos sem direção. Existem muitos momentos, Senhor, que nós estamos na necessidade, que nós não sabemos o que fazer. Mas, Senhor, a tua palavra é direcionadora. A tua palavra, ela é curadora. Espírito Santo, a tua voz, por meio da tua palavra, ela é transformadora. Espírito Santo nos ensina a te ouvir. Ensina-nos, Senhor, a caminhar contigo. Ensina-nos a ter experiência, vida contigo. Vida. Não apenas momentos, mas vida. Ensina-nos a ter vida contigo. Ensina-nos a ter direção. Ensina-nos a saber como andar contigo, como falar contigo, como conviver contigo, como te obedecer. Como, Senhor, nos ensina em nome poderoso de Jesus. Ensina-nos, Rei da Glória. Ensina, Senhor, a tenda da congregação a viver contigo. Porque sem ti nada podemos fazer. Sem ti não podemos lembrar das palavras, das escrituras. Sem ti nós não podemos nem sequer caminhar com Deus. Sem ti é impossível. Espírito Santo, nós não queremos te ouvir apenas por meio de outras pessoas, por meio de outras vidas. Nós queremos te ouvir pessoalmente, dentro de nós. Dentro. Divine Holy Spirit, please. Divino Espírito Santo, por favor, se manifesta na vida de cada pessoa que está aqui. Traz um novo contrato. Traz uma nova ligação. Traz uma nova percepção. Oh, Divino Espírito Santo, não deixa ninguém sair desse lugar sem que seja transformado e tocado por ti. Sem que receba uma nova experiência, sem que receba uma nova vida, sem que receba uma nova graça de caminhar contigo e de viver contigo. Pai, nós pedimos, a tenda da congregação é tua, Pai. É o tanque, Senhor, onde te moves todos os dias. Permita que haja, Senhor Deus, pessoas curadas, libertas, para que sejam a tua voz para o mundo, de que nós estamos contigo, de que nós somos filhos de Deus. Permita, Senhor, que nós sejamos como fonte de testemunho para muitos, para milhares. Em nome poderoso de Jesus. Você que crê, diga comigo, amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor em nome poderoso de Jesus. Parece um culto tão normal, parece um culto tão frio, mas é um culto cheio de Deus. É um culto cheio de Deus. Eu estou aqui, eu sinto a convicção de Deus. Aleluia. Eu sinto a convicção de Deus. Se você tem a sua oferta, faça a tua oferta em nome de Jesus. Nós precisamos terminar. Se você tem a tua oferta, faça a tua oferta em nome poderoso de Jesus Cristo. Venha à casa do Senhor sempre com sua oferta. Sempre. Sempre que você vier à casa do Senhor. O teu pouco, o teu muito é oferta. Amém? Por isso que venha sempre com uma oferta na casa do Senhor. Amém? Sempre. Seja pouco, seja muito, não te limites. Venha com uma oferta na casa do Senhor. Não importa a quantia, não importa o tamanho. Cada vez que você oferta na casa do Senhor, você está a dizer, sim, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Você está a dizer, sim, Senhor, eu sei que existes. Você está a dizer, sim, Senhor, eu sei que estás presente. Aleluia. Cada vez que você oferta, não importa a quantia, amado, você para sempre uma quantia. Oferte sempre. Não importa a quantia. Oferta não tem quantia. Aquela mulher ofereceu apenas uma moeda pequenininha.
mas era a voz do Espírito Santo para os grandes que estavam lá, que ofereceram milhões. Amém? O Espírito Santo também pode falar pela tua oferta. Amém? Pode falar pela oferta do outro. Pode falar pela atitude do outro. Amém? Por isso que não venha a um culto sem oferta. Aleluia. Glória a Jesus. Você já ofertou? Levante tudo o que você tem. Quero te abençoar em nome de Jesus Cristo para terminarmos em oração. Você que está ali na live, não é? Faça também a sua oferta. Amém? Se tem aí o IBAN, passa o IBAN, faça a oferta em nome de Jesus. Não deixe de fazer a sua oferta. Perto ou distante, faça a tua oferta para a casa do Senhor. Porque ela resiste, ela vive, não é? Das nossas doações. Nossas, não vossas, nossas. Amém? Nós também temos responsabilidades com a casa do Senhor, para manter essa casa. Aleluia. Faça a tua oferta no nome poderoso de Jesus Cristo. E nós aqui vamos orar para terminar. Levanta as suas mãos no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida. Que o todo-poderoso Deus que ministrou nessa noite toque na tua saúde agora. Que Ele toque nas tuas finanças agora. Que Ele toque na sua família agora. Que o todo-poderoso Deus, que vive e reina para todo sempre, nesse momento, nesse exato momento, livre o teu familiar de todo acidente. Livre ele de toda morte programada, no nome poderoso de Jesus. Que nesse exato momento as pessoas estejam a falar sobre ti coisas boas. Que as tuas finanças possam ser tocadas nesse exato momento. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, transferindo sobre ti uma nova dimensão financeira e uma nova dimensão da graça, no nome poderoso de Jesus. E eu consagro tudo o que você trouxe aqui na casa do Senhor. Que todos esses elementos sejam elementos de bênção e não de maldição para a sua vida. Que o seu telefone seja um elemento de bênção para a tua vida. Que a sua carteira, que o seu cartão multicaixa, que a tua pasta, que a sua Bíblia, até as suas vestes sejam elementos de bênçãos para a tua vida, no nome poderoso de Jesus. Que na sua casa onde você está, que a entrada da tua casa seja um elemento de bênção para a sua vida. A televisão, os compartimentos, tudo do lugar onde você está seja abençoado no nome poderoso de Jesus. E eu quero que você repita comigo. Diga: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha tenda. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra, minha direita. Diga: o sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Você que crê, diga amém. Mais tarde não perca a live. Das 0 às 1 hora nós estaremos conectados no nome poderoso de Jesus. Não perca o clamor de mais tarde, das 22h30 até às 23h30, em nome poderoso de Jesus Cristo. Deus te abençoe e tchau.